Olá, aqui é Pilar e este é o podcast da Conexão Agile, o podcast em que abordamos temas relacionados ao mundo do gerenciamento de projetos, inclusive tudo que pode e vai dar errado. E no episódio de hoje, um bate-papo com a especialista em gestão de pessoas, a Ana Querubina. E vamos falar sobre o microgerenciamento. Tudo certo aí, Querubina? Tudo, Pilar, tudo certo. E animada para falar sobre esse temazinho, né? Ô, Que problemaço. Vamos problema. lá, Bom, vamos lá. Bom, Querubina, o episódio de hoje foi inspirado em uma conversa que eu tive com uma antiga colega de trabalho, em que ela Ah, me comentou que a empresa onde ela está trabalhando adotou agora não, né? Foi o ano passado o home office. Mas, tcharam, o chefe obrigou que todos passassem o dia inteiro com as câmeras abertas para que ele pudesse ver quem estava realmente trabalhando. E aí eu te pergunto, esse tipo de comportamento controlador é comum nas empresas? em algumas, sim. Em algumas a gente ainda vê isso. Infelizmente, até mesmo no próprio decorrer da história, né, a gente observa que nem todos os gestores, e a gente falou há algum tempo, né, sobre os tipos de gestão, nem todos os gestores chegam ou ainda estão no nível de liderança. Então, isso é muito típico na gestão autocrática. Uhum. E alguns gestores têm uma dificuldade muito grande de liderar, né? Porque para eles a gestão está no controle. Esse é o puro microgerenciamento, né? E esse é a pura, vamos dizer assim, imagem, visão do que é a gestão em nível pequeno. Né? Porque nesse momento, o que acontece com esses gestores? Eles mostram o tamanho do seu mundo, da sua visão, e é tão pequeno, é tão curto, o tipo de controle é tão ridículo, a palavra é essa, né? Que eles não conseguem enxergar as estratégias, as diretrizes do negócio, enfim, são às vezes gestores que ainda relutam para aceitar as mudanças. Uhum. Ou seja, o parque, o Jurassic Park, ele está prestes a receber um monte desses. Por quê? Porque as organizações não suportarão gestores dessa natureza. E isso, na realidade, se transforma num assédio para as pessoas. Uhum. E muito pior do que isso, né, Pilar, você que trabalha com projetos e todas as pessoas, todos os gestores, os líderes que trabalham com projetos, entendem e sabem que a relevância não é a presença, é o resultado, é aquilo que se consegue alcançar. É a entrega do resultado. Você É marca um prazo entrega, para entregar e deixa é acontecer. entrega, não se mensura a performance de pessoas pelo tempo que ela ficou presente. Aliás, Conectada, né? O tempo conectado. conectada, porque eu posso estar conectada ali e estar com a cabeça lá na Lua. Aliás, o que acontece muito com gestões autocráticas, Uhum. né? As pessoas estão presentes fisicamente, mas em termos de capacidade, de potencial, elas estão ali dispersas, porque não conseguem muitas vezes nem aplicar. Voando e amaldiçoando o chefe, né? Voando. Gostei. É isso aí. Voando e amaldiçoando o chefe. Me lembrou uma situação que eu vivenciei, né? Eu presencialmente, né? Fisicamente, eu. E numa gestão onde o meu ex-gestor ele me disse, Querubina, mas por que você quer sair? Eu disse, não, você não entendeu, eu já saí há muito tempo. Há, Só, muito, há muitos anos que eu saí daqui. só meu corpo tá vindo trabalhar, né? Porque a cabeça já tá. Corpo, então não compensa para vocês ter alguém que não está aqui. Eu Exato. estou fora. Uhum. Né? Então, isso acontece, só que poucas pessoas têm, vamos dizer assim, infelizmente, têm autonomia, né? Vamos dizer assim, as condições para fazerem o que eu fiz. Uhum. E é muito difícil. Então, elas vão. E isso é muito típico, que aí começa a vir aquele quadro de desmotivação e ninguém sabe de onde é que ele vem. Uhum. Ele vem dessa opressão, dessa gestão sem sentido. Percebe? Essa Sim. semana, perdão, eu até lembrei de um fato, de uma realidade, aonde,
quando se falava em home office, né, uma pessoa amiga estava conversando comigo também, mas não vou falar, porque aí falar nome não cabe. E ela estava dizendo, Querubina, antes do home office, na minha empresa, a nossa diretora dizia o seguinte, o home office é para malandro, é para quem não quer trabalhar. Eu cheguei a ouvir de um gestor que o home office não era home office, era home off. Você vai É para isso aí. casa e desliga. Falei, É isso como? aí. Então você vê que todo esse processo que a gente está vivendo, né, ele trouxe várias quebras de paradigma, o quanto foi importante, porque mesmo que os gestores resistissem ao máximo, começou a se perceber que as organizações, diferentemente, começaram a duplicar, a triplicar seus resultados. Então não é a presença física que importa, é a conquista daquele talento. É fazer com que ele se envolva num propósito maior. E, Querubina, o que leva uma pessoa a controlar o time dessa forma? É insegurança? Total. É insegurança, é despreparo, incapacidade gerencial. Uma pessoa dessa não tem capacidade porque ela não tem visão, né? Ela não tem a visão do negócio, ela não tem a visão da gestão, ela não tem o foco em pessoas. E é daí onde chega, a gente tem a grande diferença entre a chefia e a liderança, né? Infelizmente, a gente ainda tem que trazer esse termo de chefia, porque a gente ainda tem chefes. Uhum. E isso é justamente o que dificulta ainda mais o trabalho das organizações. Aliás, são duas competências, Pilar. Uma delas é a ausência da visão sistêmica e da liderança. São duas competências que são um grande nó. E algumas organizações nem percebem que é a visão sistêmica, porque ainda tem, incrivelmente falando, ainda tem uma atuação extremamente fragmentada, área por área. Elas não se conversam entre si, né? Não tem objetivos comuns, né? Não, alinhados com a visão e a meta da empresa, né? E aí é onde você tem esse microgerenciamento. E, Querubina, qual que é o tipo de relacionamento que o time tem com esse tipo de líder? Nenhum. Ele só responde, concorda, que é a pior coisa que pode acontecer, né? Eu costumo dizer para as pessoas com quem a gente realiza alguns trabalhos, né, com gestores, com a preparação de líderes, que o pior barulho que eles podem ouvir é o silêncio das pessoas. Quando eles perguntam se está tudo bem, o que precisa melhorar, não, nada, nada, as pessoas evitam. Ficam com medo, né? Elas ficam com medo. O medo impera e, de alguma forma, por mais que você tenha talentos, alguns talentos até, justamente pela insegurança do gestor, alguns talentos eles passam a se omitir, porque aquilo ali não vai ser ouvido, ao contrário, ainda pode ser encarado como algo que está tentando se sobrepor ao gestor. Vai achar que vai puxar meu tapete, né? Vai puxar meu tapete, é por aí. E é verdade que esse tipo de líder que tem medo de delegar acaba trabalhando demais, mas no fundo ele não é produtivo? São os que mais trabalham. Dentro das organizações, são os que mais trabalham, são os que mais tendem a ter o infarto, né? São os gestores paternalistas e os gestores autocráticos, que nós já falamos sobre eles. E são eles que exercem esse tipo de microgerenciamento. O microgerenciamento ele está na mão dos gestores autocráticos e paternalistas. Os paternalistas, porque eles protegem tanto que assumem o que a equipe ou o que alguns não produzem. E os autocráticos, porque para eles são muito rígidos e tudo aquilo que foi feito, até pela falha na comunicação, não está à altura deles. Até porque as pessoas, né, os colaboradores, eles também não fazem mais do que eles poderiam, vamos dizer assim, eles não ousam. Não se envolvem, né? Eles não se envolvem. Então, pessoas perfeccionistas são microgerenciadoras? Não necessariamente, elas não são microgerenciadoras, mas elas são microproblemáticas. Explica isso. Por quê?
Por exemplo, eu sou uma pessoa perfeccionista, Hum. mas a gente tem que se policiar muito isso, principalmente em projetos, né? Quando se diz o ótimo é inimigo do bom, é Uhum. porque o processo ele é sempre de melhoria constante. Obviamente que a gente não vai entregar, não vai fazer uma entrega de algo pela metade ou incompleto, mas o aprimoramento faz parte de todo e qualquer processo, assim como de todo e qualquer projeto. Uhum. É para isso que existem os ajustes, é para isso que existe toda uma oxigenação, a mudança, enfim. Então, é importante que os perfeccionistas eles fiquem atentos a não se debruçar com um grau de exigência muito grande, a menos que aquilo ali de fato exija, que ele entenda o que é bom e o que atende, Uhum. sem perder qualidade também, né, o Pilar? Sim, Mas é algo para se pensar. sim, entendi. É mais fácil ser controlador do que acreditar no potencial do time? É, é mais fácil. Até porque o potencial do time ele está muito atrelado a outros fatores. Por exemplo, ah, como aquelas pessoas entraram, se foram indicadas, ou se foram escolha deles, ou se por um acaso essas pessoas não passaram pelo gestor. E a gente tem um problema seríssimo, seríssimo, que toda equipe ela é espelho do gestor. Então, por exemplo, alguns gestores, infelizmente, quando eles fazem a seleção, algumas pessoas já vêm com alguns gapzinhos pesados, mas eles vão por afinidade. Hum. Existe uma dificuldade muito grande, poucos gestores, né, e jogam isso para RH. RH não tem a responsabilidade, ela tem a responsabilidade da curadoria, mas a responsabilidade do perfil, de traçar um perfil em cima de competências, daquilo que realmente é a missão do cargo, é do gestor. O Perfeito. gestor precisa ter essa visão. Ele não precisa fazer, mas ele precisa saber o que é necessário. Ok. Para dar uma orientação, né? Para dar uma orientação e mais que isso, para que ele possa ser bem assessorado. Perfeito, ótimo. Né? O que forma uma equipe, isso é a mesma coisa que uma orquestra. Eu É. tenho que ter a diversidade dos instrumentos Uhum. para eu conseguir ter todo aquele nível, né, de som e de uma orquestra, se diga. E só tocando junto, né? Tocando A junto. mesma música, Não porque tenha dúvida, tocando junto. E o tocando junto, às vezes, a liderança, você perguntou, né, quem é verdade que eles mais trabalham, é verdade. Porque a liderança, ela conhece tão bem a sua equipe que ela consegue delegar e traçar desafios que ele simplesmente acompanha. Tanto é que é comum um líder dizer, olha, se precisar de algum apoio, alguma coisa, eu estou por aqui. E, de repente, a pessoa chega já com tudo pronto. ótimo, perfeito. É comum também. Com isso que você comentou, né, que tipo de conselhos você pode dar para esse líder que não quer largar o osso? O conselho é que, na realidade, ele não tem nada, ele está iludido. Tá. É a grande ilusão do poder coercitivo, né, do poder da autoridade. E, normalmente, quando esses gestores caem, eles não têm o apoio, eles perdem todo e qualquer. Isso a gente vê muito isso na política. E depois tem gente ainda fazendo happy hour por ter se livrado do chefe. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Então, o verdadeiro poder é o poder da influência, Uhum. é o poder da conquista, é o poder da venda de ideia, né? O meu conselho para esses gestores é que eles comecem a rever suas posições e, principalmente, a tentar observar se aquilo ali ainda está em uso, porque ele está completamente ultrapassado. Então, para ele ir para um ferro velho é muito fácil. E independente da idade, ainda tem isso. É. Independente da idade, os ferros velhos estão todos aí. E O agora, com esse momento desse reset que nós estamos dando, né? é. Total. Agora me diz, o líder que é muito microgerenciador, ele fica dando palpite no trabalho do seu funcionário o tempo todo? Porque, por exemplo, se eu sou um analista júnior, eu acho que eu poderia receber instruções desse líder. Agora, se eu sou um analista sênior,
uma pessoa de mais alto grau de especialidade, ter alguém o tempo todo me falando, faça assim, faça assado, faça assim, faça assado, isso é um microgerenciamento, né? O pior é que esse gestor, né, esse microgerenciador, ele não fica opinando o tempo todo. Não. Ele fica dando ordem. Ele fica dando ordem. Perfeito. Ele não te acompanha, ele não diz, olha, seria a glória se ele dissesse, o que você acha de a gente tentar utilizar? Você já conheceu? Você já ouviu falar da ferramenta tal? Vamos buscar? Isso é liderança. Ok. E é justamente esse o problema. Ele não gerencia, ele não acompanha, ele controla. Uhum. E todas as pessoas que são controladas se sentem inúteis. Para que elas estão ali? Né? Ou seja, não confia no trabalho delas. São só um tarefeiro, né? Vamos fazer uma tarefa aqui e pronto. Não instiga a pessoa a pesquisar, a evoluir, a estudar, né? E hoje, né, Pilar, quando a gente fala, por exemplo, na certificação do Great Place to Work, né, que é o grande sonho das organizações hoje, né, é serem reconhecidos como o melhor ambiente de trabalho, a gente observa o quê? Que a regra máxima dele chama-se confiança. Perfeito. Trabalhar a confiança como DNA da cultura. Então, como essas organizações que ainda têm gestores dessa natureza podem se aproximar do melhor ambiente de trabalho? É uma equação que não fecha. Ok. Bom, e a minha última pergunta para encerrar, e essa aqui é uma questão que eu depois vou passar para minha amiga, há esperança para ela? Olha, eu tenho um adágio, quer dizer, eu tenho um adágio não, eu tenho uma premissa, né? Eu tenho uma premissa que é a seguinte, né? Os incomodados que se retirem, né? Ótimo. Então, isso é o que eu digo para todos os profissionais, se preparem. Uhum. Se preparem para não se transformarem em reféns. Ótimo. Reféns de gestores, reféns de empresa. Então, estejam sempre preparados para novos desafios. Existe vida lá fora, né? Você tem que acreditar. Existe vida lá fora, e se eles não conseguem perceber, eles começam a correr igual cachorro atrás do rabo. Uhum. E diga-se de passagem, eu tenho o maior respeito, cachorro para mim é santo, é anjo. Né? Então, mas é um movimento que só faz mal. Então, ele vai corroendo por dentro, ele vai trazendo a desmotivação, e aquilo ali não é legal. Tudo que faz mal não é legal. Legal. Muito obrigada, então, Querubina, pelas dicas. Já vou falar, vou falar para essa amiga minha, olha, assiste esse episódio, que isso aqui foi feito para você. Olha lá na frente. Aliás, tem algumas pessoas que mandaram algumas perguntas e a gente até já está pensando, né, em alguns episódios sobre isso. Quem tiver pergunta, é aqui mesmo, gente. Isso aí, Fiquem pessoal. à vontade. Fiquem à vontade de mandar questões aí e dúvidas e explicar pelo que você está passando, que a Querubina aí vai ajudar a gente a passar por isso. Eu e a Pilar. Legal. Não esqueça. Beleza. Obrigada, gente. Muito obrigada, Pilar, mais uma vez. Obrigada, Querubina. Um beijão. Beijo, tchau.